está recebendo hoje o Dr. Durval Carvalho Júnior, um dos maiores experts aí no Brasil de cirurgias complexas, complicadas e etc. E o Durval está com bastante experiência também em cirurgia 3D, já faz um bom tempo, né? Isso que eu pedi aí para ele para fazer essa aula para a gente. É ex-presidente da Brascars também, um grande amigo aí de... Vamos omitir quanto tempo, né, Durval? Deixa para lá. Vamos lá. Nós somos do mesmo grupo, eu e o André, nós somos do mesmo grupo, a Isso gente fala das mesmas coisas. aí. Mas vamos lá, compartilhar aqui. E aí, preencheu aí o Sim, espaço? tudo certo. Tudo Maravilha. certo. Bom, então vamos lá. Na hora que recebi o convite, fiquei muito agradecido, assim, muito contente, porque é um assunto que eu gosto mais. Ainda mais falar para a turma aí que está, turma nova, que está começando, que quando a gente começou, nem se falava cogitava para fazer para catarata. Esse sistema ele foi criado para mais para retina. Então a gente teve que quebrar essa barreira aí para poder fazer para catarata. E eu já, na verdade, eu já estava já atrás dessa tecnologia já há algum tempo já. Eu comecei lá, eu comecei em Jundiaí, né? Minha primeira clínica foi em Jundiaí, que é pertinho de vocês aí. A gente recebe muita gente lá de Campinas, bem bacana. E a minha curiosidade aumentou quando eu comprei um aparelho lá do retinógrafo. E comecei a fazer as fotos estereoscópicas, né? E o retinógrafo não era automático, a gente tinha que fazer manual, né? Então a gente virava um pouquinho de um ângulo, tirava a foto, virava do outro, tirava a foto. E, inclusive, eu comecei a fazer até foto 3D, né, nas minhas viagens turísticas, assim, a foto com a máquina normal, você consegue fazer uma foto 3D, apesar de ser difícil para replicar. Mas, enfim, de tal maneira que em outubro de 2017, eu estava fazendo minha primeira cirurgia de catarata em 3D, que foi quando a gente recebeu o Ingenuity, né? Se eu não me engano, se eu não fui o primeiro, foi um dos primeiros a fazer. E, foi assim, a primeira impressão que você tem de 3D, né, é de espanto, assim, de você ver a intensidade da imagem, né? Qualidade de imagem, tudo de maneira ampliada. Então, me conquistou muito, né? Então, o sistema aqui, eu sei que você já tem, mas eu vou dar todo um enfoque aqui didático para quem está começando. Então, o sistema aqui, na verdade, é uma câmera, na verdade, são duas câmeras, uma câmera para cada ocular, né? Então, eles adaptaram isso nesse conjunto aí, nesse aparelho, um só, uma câmera só aí, que nesse bloco só que tem essas duas câmeras e uma acoplada para cada ocular. Então, no caso aqui do Ingenuity, ele substitui a cabeça do microscópio e capta essas duas imagens, tá? E a imagem, né? A imagem, ao invés de ser captada aí pela, pela ótica, o cirurgião deixa de operar olhando a cabeça do microscópio e passa a olhar a tela, né? Como vocês viram ali há pouco. E o cirurgião usando o óculos. O óculos é polarizado, a tela é de 55 polegadas, o delay é muito baixo, é difícil de perceber o delay. Estão ainda melhorando mais ainda isso, mas é perfeitamente aplicável isso. O motivo dessa tecnologia não ter vindo antes é porque o delay era maior.
Então, o delay era maior, então acabou que atrasou um pouco para chegar essa tecnologia para o centro cirúrgico, né? Uma grande vantagem dessa digitalização da imagem é que você pode ali interagir com os outros aparelhos. Então, você tem todo o painel, né, do Faco, do Vitreófilo, ele tem tudo aí transmitido, transferido para a tela do centro cirúrgico, essa tela do Genute, né? A tela que vai ser operada com 3D. Oi? E mente não vale a pena? De receita? Não. Como é que é? Teve uma pergunta aí? Não. Bom, então é isso. Então você opera lá, então o cirurgião deixa de operar lá no microscópio e começa a operar dentro da tela, né? Então isso tem um períodozinho de adaptação, sim. Eu diria que no começo, assim, as primeiras cirurgias ou duas cirurgias, primeiras duas cirurgias, você ainda se encontra talvez um pouco lento no começo, mas depois a coisa acaba incorporando e você acaba isso sendo automático. Então, quais são as vantagens desse aparelho, desse sistema 3D? Uma sobre a questão da amplitude de foco. Como ele trabalha com a câmera, você tem uma amplitude de foco maior. Só um minutinho só. Você tem uma amplitude de foco maior do que o microscópio convencional, né? E, e isso pode variar um pouco conforme o controle do diafragma da câmera. Então, se você abrir menos, entra um pouco menos de luz, você tem mais profundidade de foco. Se você abrir mais, diminui a profundidade, mas você entra mais luz na sua imagem. Como a câmera tem um poder de compensação de iluminação, ela acaba compensando essa diminuição da redução da luz. Então, você tem essa amplitude para você melhorar. Então, você acaba, numa maneira convencional, você deixa o ajuste para uma profundidade de foco maior. Então, vocês observam nessa foto aqui, ó, eu estou vendo o núcleo lá focado, a ponteira do faco lá focada lá embaixo, e estou vendo a córnea também focada. O que muda isso na cirurgia é que você ganha tempo, você ganha mais agilidade, porque tá tudo ali mais focado, você tem que ficar mexendo no foco muito pouco. Então, isso ajuda bastante, tá? Ajuda bastante. Então passa a ser uma cirurgia um pouco mais ágil, né? A outra observação que se dá na imagem é quanto à questão da ampliação da imagem. Poxa, você tem uma tela gigante ali, né? 55 polegadas, então, e você tem uma chance de dar mais um, então assim, o olho fica o tamanho da tela quase. Você tem muito mais detalhe do que a imagem óptica do microscópio, né? E o zoom, ele é diferente aqui, porque o zoom no microscópio óptico, você dá muito zoom, ele, ele escurece a imagem. Então acaba que ninguém usa muito o zoom muito, muito alto por conta disso. Aqui não. Como tem essa compensação da iluminação, você pode dar um zoom muito grande. Então, você acaba na sua cirurgia, você acaba tendo uma máquina na mão. Eu comparo como se fosse aquele dos videogames, né? Igual você tem um sniper. Você tem um sniper, você dá um zoom gigante, você quer ver um detalhe de uma cápsula, se tem vídeo ou não, você, você dá um zoom gigante
e com a iluminação boa, né? Então, a estereopsia, né, que eu te falei, e a alta definição. É extremamente nítida a imagem que ela causa. E com isso, com esses recursos todos da câmera e tudo, a gente começa a descobrir as vantagens, né? E uma das vantagens é a questão de você poder trabalhar com pouca iluminação. E como a câmera consegue compensar essa falta de luz, de maneira que quase você não percebe. Você baixa a iluminação do microscópio, parece que você está operando igual. Tamanha essa capacidade da câmera poder ajustar. Esse OCT aqui ao lado, né, à esquerda, foi um paciente que eu tinha operado uma cirurgia difícil, uma cirurgia prolongada, né? Era um paciente que já tinha um problema sindrômico, já que ele tinha uma subluxação de cristalino avançado e tudo, e ele tinha. Senta aí, pode precisar. Estou com meus fellows aqui também, já aproveito e já vi a aula também. E aí, essa é uma cirurgia prolongada, né? Que a gente não se atentou com a iluminação, deixou a iluminação normal. E no final, esse paciente desenvolveu isso aqui, ó, essa fototoxicidade aí na retina, tá? Então, não são a todos os casos que suportam a iluminação máxima durante muito tempo. Então, é uma prova que é muito benéfica a questão de você reduzir a iluminação. Eu também tenho realizado também essa redução de iluminação nos pacientes DMRI. Eu acredito que possa sobrecarregar menos aí as camadas DPR, tá bom? A outra grande interação do 3D que são com as imagens, né? Sistema de imagem, né? Guiado, no caso, a gente usa aqui o Velho, né? O Velho, ele se acopla muito bem com a Genuit, então a gente já conectou e ele conecta muito bem com a Genuit, então você consegue ter ali, né, o sistema de imagem para te ajudar em várias coisas, fazer a marcação da tórica, centralização de REX, enfim, várias coisas. E agora, com a atualização do update agora do Genuit, que é 1.5, vem muito melhor essa adaptação do velho. Porque antes ele vinha só de um lado, assim, agora já vem dos dois, então fica mais real a questão da profundidade de foco. Então, ficou muito bom, muito bom. A outra interação bacana é com o endoscópio, né? O endoscópio, a gente usa em alguns casos especiais, né? Então, aqui a gente consegue fazer um split da tela de tal maneira que você consegue usar o endoscópio de um lado e ver a endoscopia do outro, né? Isso é muito bacana, porque antes eu tinha que tirar a gente trabalhava com duas telas, então eu tinha que tirar a visualização da tela para poder olhar do lado ali a endoscopia. Então, como está tudo na mesma tela, ficou muito mais fácil e ele já grava os dois. Uma grande vantagem do 3D, que você já deve estar percebendo aí, quanto à questão de você repassar o que você está vendo. Então, aqui, antigamente, a imagem melhor ela era só para o cirurgião e para quem estava experimentando, né? Agora, não. Aqui, quem está na sala consegue ter acesso à mesma qualidade de imagem que do cirurgião. Então, é muito mais real, né? Isso favorece bastante. O outro também, o repasse de transmissão
da realidade cirúrgica, também ela pode ser feita para eventos, né? Nesse caso aqui, foi nosso primeiro evento aqui na clínica, aqui no CBV, e ele se faz um pouco diferente, porque você tem que contratar projetores especiais, fazer telas polarizadas, né? Se acopla tal em cima do projetor. Então, tem empresas especiais que fazem isso. Então, a gente conseguiu fazer aqui. E em 2018, a gente estava fazendo a nossa primeira sessão em 3D de cirurgia assistida, né? Cirurgia assistida, na Brascas 2018. Se não me engano, foi em Foz do Iguaçu. A gente conseguiu projetar. Desde então, todo ano tem a cirurgia 3D lá na Brascas, por conta dessa iniciativa nossa aí. Então, voltando a falar das especialidades, né? Então, ela foi criada, desenvolvida somente para retina. Só que aí, nós aqui já quebramos esse paradigma logo de cara aqui, e começamos a fazer para catarata também, descobrindo todas essas vantagens, e também depois fomos para glaucoma, enfim, para as cirurgias de superfície também. Bom, uma outra grande vantagem desse sistema é a questão dos filtros, né? Então, os filtros é uma coisa que a gente ficou muito tempo sem aproveitar, porque a gente não via assim, uma vantagem grande, né? Era o pessoal mais da retina e tal. Quando nós percebemos, tinha começado a usar os filtros para a cirurgia de catarata. E, e como eu sou meio inquieto meu perfil, né, de, de criatividade, de observação, eu comecei a futricar nos parâmetros que eu descobri. Tinha um técnico aqui da aula que eu descobri que a gente podia mexer nos parâmetros. E eu consegui melhorar, fui começando a melhorar, falei, não, vamos fazer um boss aqui. Aí, mexendo, até que a gente conseguiu melhorar o filtro. Eu já gostava do monocromático, então foi uma variação do monocromático, a gente foi mexendo até a gente melhorar. E aí eu fui desenvolver esse filtro que chama filtro raio-x, ou X-ray, e nós vamos escolher os casos, várias situações em que ele pode ser útil. Compilamos esses casos e começamos a encaminhar para os festivais de filmes aí. Então, foi um filme vencedor, né? A gente ganhou na ESCAS, ganhamos na ASCAS também agora. Então, eu vou passar para você esse filme aí que realmente está fazendo sucesso. The X-ray filter is a variation of the monochromatic filter and aims to further improve the image during Então, aqui, olha só como é que fica o filtro raio-x. Ele parece que tem um canhão lá de luz lá dentro, sabe? Então, você consegue ver mais detalhes Você consegue ver mais detalhe ali da borda da cápsula, com muito mais realce, né, do que o normal. Eu jamais pensava que isso era possível, simplesmente mudando aí a configuração da imagem, entendeu? Então, olha só a hidrodissecção. Aqui, na verdade, foi uma hidroclivagem. Olha só, agora dando o zoom. Você lembra que eu falei do zoom? Olha o zoom que a gente consegue dar lá, são as fibras do cristalino. Eu não conseguia ver isso com tanto detalhe antes com a imagem, entendeu? Então, aqui também a gente utilizou para poder fazer a aspiração do viscoelástico. Né? O viscoelástico muitas vezes é difícil de perceber. Então, aqui você consegue ver todos os detalhes, todo o desenho que faz, do fluxo do viscoelástico. Eu gosto também, é uma prática que depende de limpar embaixo, então você vê que o olho fica super limpinho, né? E no final, centrando a lente.
Olha esse caso aqui esse paciente tinha um leucoma corneano, né? Mesmo com azul de tripão, ó, a gente não conseguia ver direito a cápsula. Mas quando a gente coloca o X-ray, ó, ela aparece muito mais. Olha a comparação de novo com os outros filtros que já vem no laboratório e agora com o X-ray. Consegue ver muito melhor. Esse paciente era um leucoma pós-ceratomimeuse, uma cirurgia antiga que tinha antes da refrativa, né? Então, a combinação dele com, olha lá, 100 e com 100 e com. Essa aqui é outra situação, ó, com uma catarata subcapsular posterior, muito avançada, né? Então, quando você consegue colocar o X-ray, você consegue lá ver detalhes, lá, você consegue ver melhor aí a cápsula. Então, eu não fiz só para gravar, não. Isso me ajuda bastante no meu dia a dia. Qualquer dificuldade que eu tenho, eu coloco o X-ray. Então, mudou bastante. Então, às vezes, eu nem preciso muito de corantes agora para poder fazer, sabe? Talvez uma catarata branca ainda precisa, mas é uma catarata mais madura, você consegue ainda ver, ainda a cápsula consegue fazer sem corante, tá? Na cápsula. Então, a gente sempre fazendo a comparação. E eu tenho usado também para avaliação das lentes. Então, com o X-ray, você consegue ver os detalhes da, dos anéis. Ó. Você consegue ver detalhes. Aquele é a panóptica, esse aqui é das AIS. Né? Você consegue estudar as lentes, consegue ver os anéis. No caso aqui, a Vivid tórica, né? Muitas vezes aquela área de transferência dela lá não consegue ver direito, olha lá, o X-ray você consegue ver direitinho. Nisso você consegue centrar melhor. E tórica também, você vê uma marcaçãozinha da tórica. A lente que acreditava que a gente não ia conseguir ver de jeito nenhum, que era a Puricim, porque realmente ela é muito mais uniforme. Você vê que os outros filtros, ó, que já vêm de laboratório, você quase não vê nada de diferença. Né? Mas quando a gente faz o X-ray, você consegue ver com muito mais detalhe, né? Então, esse aí é o amarelo, né? Agora aqui o verde, ó. Você não vê muita diferença lá, monocromático, o azul. Agora, ó, o X-ray. O X-ray você vê lá, ó, parece melhor a área tratada lá. O pessoal da Johnson ficou até chateado. Não, não era para ver, não era para aparecer nada. Esse aqui é uma paciente glutata avançada, né? Você fala, puxa, será que o X-ray a gente consegue ver? Olha com o X-ray, você quer ver? Vou focar melhor. Olha lá. Você consegue quase contar a glutata. Esse aqui é um caso interessante de uma técnica bacana que eu tenho desenvolvido, que eu tenho defendido, né? Desenvolvi também, que é o viscoshot. Eu entro, em vez de ter uns quatro, você entra com o viscoelástico progressivo, um viscoelástico mais forte, e faço uma injeção abrupta. No caso que eu usei o viscote, né? Então a gente consegue, né? Você vê esses pacientes você tem que abrir a cápsula, né? E aqui a gente fez a técnica lá do twist para poder remoção da lente. Então você consegue ver mais detalhes da cápsula, então esses casos de aderência, tudo, né? E esse é no vítreo também, ó. Consegue ver o vítreo anterior perfeitinho lá. No caso aqui, o paciente que tinha uma rotura, ó, que tinha lá a trave vítrea, você consegue ver a trave vítrea e consegue aí, ó, às vezes, lá tinha uma travezinha aqui ainda, consegue ver a trave, mas muitas vezes nem precisa mais da triacinolona para poder fazer aquela marcação, né? Então, tem ajudado bastante. E, por último, esse aqui, que é a aspiração da lente de ICL, a lente de fáscia. Você consegue observar ali, ó, o viscoelástico saindo
a metil saindo ali do orifício da ICL. Então, eu consigo garantir a limpeza total. Enfim, então nós tem assim, tudo isso por conta do 3D e essa questão do filtro. E aí, para vocês, eu estou deixando aqui, ó, o parâmetro, dá um print aí para quem quiser. Você só colocar, você consegue configurar lá, botar X-Ray e coloca com esse parâmetro aqui. O NGF é no máximo. Aqui tem um botãozinho para poder ajustar, você coloca NGF no máximo, tá? Enfim, então, já vem outros parâmetros, né, do próprio programa, né? Já vem o do tixo para FACO, você fazer a FACO, ele aumenta o contraste, né? Isso aqui é próprio da Genuit, da Alcon, já vem com esse programa. Já vem os pré-ajustados. Esse aqui para a cápsula Rex, né? Ele aumenta o azul, né? E, e tem ajudado bastante. Aí, o que acontece? E quando a gente começou aqui, a gente começaram a vir os MIGs, né, também, né, que são os implantes, e aí a gente começou a já testar o 3D nos MIGs, né, no caso, né, e aí, na época, né, eu era um antecessor do iStent, e E foi muito boa a impressão, por quê? Porque você lembra que eu falei da questão da imagem, né, da ampliação da imagem? Então, lá no trabeculado, que a gente tem essa necessidade de, de ampliar a imagem, poxa, o trabeculado fica gigante na tela. E 3D, então você consegue dar um zoom que você não consegue dar no microscópio. Então, o trabeculado, você erra se você quiser mesmo. Então, a chance aumentou, né, para poder melhorar isso aí. E também eu comecei a fazer a limpeza. Na época a gente tinha uma preocupação nossa, você fazia injeção, mas puxa, será que está bem conectado o stent, né? Será que na hora da gente remoção ali do viscoelástico, será que ela vai tá bem fixa no lugar? Então, eu comecei a desenvolver isso aí, ó, que eu chamei de IA assistida. Então, depois do assistente, eu mantenho a lente de bolha e faço aí a aspiração do viscoelástico. E olha que muitas vezes a gente percebia ver um coágulozinho ali perto do assistente ou não, a gente acabava removendo o assistente. A gente tem vários casos lá, às vezes com a própria ponteira de IA, a gente via que precisava empurrar um pouquinho mais para encaixar melhor o assistente, e a gente conseguia ali na mesma hora. E no final eu faço o selamento, né? O selamento da câmara anterior, aí eu faço com uma compressão do cotonete, isso tudo para não perder a câmera, né? Então isso aí já ajuda bastante. Tem um contraste, um filtro de contraste justamente para o mix. Eu tenho usado, às vezes, o X-Ray para os MIGs também. Ele não é muito bom para ver o sangue, mas para ver o metal ele ajuda bastante. Então, há casos que, às vezes, eu coloco o X-Ray, mas eles preconizam para colocar aqui o, o, o contraste, o filtro de alto contraste. A outra vantagem que nós temos também do 3D é a questão do head free. Já vi nas aulas também do André, né, Monsanto, a importância de ter também aí a cabeça livre e a coluna, né? Porque quando você, mais do que a cabeça, o pescoço, ainda estão melhorando isso aí, mas ter a coluna você apoiada na cadeira, né? Então você está ali apoiado bem melhor na cadeira e você consegue ali, não precisa ficar assim todo curvo para poder fazer a cirurgia.
Então, o microscópio é que faz a compensação e o cirurgião fica com a coluna preservada. A, o microscópio, alguns microscópios, os microscópios convencionais, assim, de maneira usual, não foram criados para isso. Você tem que desviar um pouco o olhar, né? Desviar a cabeça um pouco para poder sair da cabeça do microscópio. Então, geralmente, o microscópio, a tela fica um pouco à direita. Então, apesar de ser muito bom para a coluna, né, lombar, para a cervical ainda não é tão legal ainda, porque você tem que ficar girado um pouquinho. Se você tem um problema cervical, pode ainda te prejudicar. Há microscópios agora que estão sendo lançados no mercado, então o 3D ele passou a ser uma tecnologia, uma coisa que eu previ lá atrás. Eu falava, isso aqui vai ser para todos. E os laboratórios já entenderam isso. Então, alguns laboratórios já estão adaptando isso, que é o braço em C. Então, o braço em C, o cirurgião pode se posicionar não somente com a coluna apoiada, mas a cervical reta também. Então, essa tecnologia já está vindo. Se sobrar mais uns minutinhos, eu consigo mostrar esses aparelhos para vocês. Eu acho que está no montal. Mas, enfim, e por acaso aí do destino, um paciente meu com dificuldade respiratória, problema de insuficiência pulmonar, ele, ele caiu na minha sala cirúrgica, e ele não podia se deitar totalmente porque faltava ar. Então, nós tivemos que levantar bastante aí a parte do tórax, né? Do tronco, de tal maneira que começou a ficar meio um pouco assim, difícil de operar da maneira usual. E foi aí que a gente acabou desenvolvendo a cirurgia em pé, só possível por causa do 3D, né? Então, esse aqui foi uma das primeiras cirurgias, ó. Então, é possível porque o calcanhar de uma das pernas fica apoiada no pedal do faco e a outra, né, normal. Então, fazendo seu apoio, e você consegue ali apoiar sem ter que curvar muito como a gente fazia antes, né? Ficar muito curvado para poder operar. Então, você fica com a coluna eretra ali e podendo fazer essa cirurgia em pé, tá certo? E é possível, é possível. A tela também ela sobe, então você consegue ajustar, né? Aí veio um desafio maior ainda. Veio esse paciente para mim com a distrofia amiotrófica lateral, né? E, essa, a LS. Esse paciente, os únicos músculos que ele movimentava eram os músculos oculares, né? E a cabeça, ele tinha que ficar com essa angulação, porque senão ele não respirava. Olha só a angulação da cabeça. Agora, tenta imaginar ali um microscópio convencional, você operando ali, ó. Talvez um guindaste para segurar o cirurgião para poder operar, né? Então, olha a diferença da angulação dos outros dois casos desafiadores nossos com a angulação dessa cabeça, entendeu? E aí nós fizemos uma ginástica agora com 3D, ó. Agora vamos gerar. Olha só, ao tanto que a gente teve que virar a cabeça do microscópio para poder fazer a cirurgia, para poder pegar de frente o olho, tá certo? Olha lá, na tela tá normal, ó. Quem vê só a tela fala, essa cirurgia foi tranquila, né? Só que, olha, aí você imagina como é que a gente ia sentar para poder fazer essa cirurgia aí. Tinha que sentar em cima do paciente, né? E aí, o que é o detalhe?
Como, como eu opero de lado, eu tive que operar, fui obrigado a operar de lado. Olha a posição da mão para poder segurar o negócio. E assim, o movimento, você fazia um movimento para frente, lá na tela fazia de lado. Então, eu gastei um tempinho para poder treinar isso na minha cabeça para fazer um movimento, para compensar o movimento, essa diferença. Eu tenho um pouco de habilidade com isso por causa do drone, eu piloto drone. O drone é o seguinte, quando o drone se afasta, você está dirigindo normal. Você vira para a direita, o drone vira para a direita. Quando ele volta, é o contrário. Você dá um controle para a direita, o drone vai para a esquerda. Então, olha só o jeito de segurar a caneta, totalmente diferente, entendeu? Então, nós tivemos que fazer uma série de adaptações, mas de tal maneira que a gente conseguiu fazer as etapas todas. Olha lá como é que ficou no final. Tá? No final, o paciente foi um final feliz. Nós descobrimos mais um músculo que ele tinha lá, que ele conseguiu esboçar um pouco do sorriso. Né? Eu queria só mostrar, se ele, acho que estourou o tempo, mas eu queria mostrar o, os outros microscópios, mas a gente pode ir discutindo já aí. A questão da adaptação, né, André, que você estava perguntando para mim, né? Isso, você tem algum detalhe de Exatamente. calibração, alguma coisa que Tem. você tem que fazer? Tá. Então, são dois detalhes fundamentais para a gente tentar equiparar aí a questão da, das dificuldades de adaptação do 3D. Então, vamos lá. Então, tem algumas regras. Por exemplo, primeiro, a tela tem que estar, não é bom ela estar inclinada, ela tem que estar posicionada diretamente para o cirurgião. A distância. Então, a distância, ela varia um pouco se o cirurgião tem acomodação ou não. Se o cirurgião tem acomodação, ela pode parar por volta de 1 metro, 1,5 metro e tal. Se o cirurgião ele não tiver acomodação, aí vai depender a intensidade da falta de acomodação dele. Ele às vezes tem que afastar um pouquinho, e aí mais no pé, perto dos pés do paciente. Aí ele vai ter que dar um zoom maior para adaptar. Ou tem um colega nosso que é presbítero, cirurgião, assim como eu, dele colocar, ele fez um óculos de 0,75. A distância de 0,75 encaixa certinho lá nessa distância. Eu até preciso me dar um retorno disso, mas vai dar certo. Mas o mais comum não é isso, não. O mais comum é o seguinte: como tem essa questão da uma amplitude grande, isso para o cérebro às vezes causa um pouco de dificuldade. É como se fosse a lente multifocal que te passa, te manda lá três, três focos diferentes, que estão em distâncias diferentes, mas chegam ao mesmo tempo no cérebro, quase ao mesmo tempo no cérebro. Então, o paciente já viram que às vezes ele demora um pouco para adaptar para a visão de perto, às vezes não encaixa a visão de perto e tudo. É justamente isso, porque ele tem que, o cérebro tem que filtrar a sequência certa das imagens. E ali é a mesma coisa. Então, vem todas as imagens de uma vez para ele, quase uma vez. No cérebro, a velocidade é muito rápida. Então, tem uma sequência muito rápida e às vezes demora para poder chegar. Eu comparo muito com aquelas imagens holográficas, que você olha assim, parece que você não vê nada. Aí você vai ajustando a acomodação, o foco, aí depois você aparece lá, aí você não consegue nem sair daquilo, né? É mais ou menos isso. Então, a dificuldade, muitas vezes o pessoal fala que é delay, que não sei o quê, mas na verdade não é. Às vezes, se você tenta achar lá,
como não acha, ele começa a acomodar e joga um foco para frente e para trás, e que ele vai até cansando. Tem gente que dá até desconforto, você dá dor de cabeça, mas por causa disso, entendeu? Então, o que a gente orienta, às vezes, para ajustar, é você pegar o filtro, o diafragma, às vezes, e abrir o máximo. Você vai perder um pouquinho de amplitude de foco, mas ele te ajuda a você encontrar, né? E focar, pegou um foco, você não ali está focado, mantém ali um pouco mais de tempo até você se adaptar. Então, geralmente são essas as causas que o pessoal às vezes confunde com outras de delay, não sei o quê, não é nada disso, não. Tá? Então, mas mesmo assim, com o tempo, você vai. E é a frequência, né? Você começa a operar toda semana, aí você já pega, você já sai sozinho nelas, tá certo? Beleza. Então, é nesse sentido, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho. Eu acho aqui do 3D. Bom, os microscópios, deixa eu ver se eu acho. Isso aqui pode ir fazendo as perguntas, turma, enquanto eu acho aqui. André, Sim, Duval. provoca o turma aí para Então, falar das perguntas, experiências de cada um. pergunta aí, gente. Quem está tendo dificuldade com Ingenuity, aproveita que o Duval tem bastante experiência. Mas enquanto vocês pensam, sabe, Duval, que eu estou usando um 3D que é outro, né? O MicroRec, né? Tem Está usando o uns. microREC? O Estou usando o MicroRec. que você está E, achando dele? cara, agora eu acostumei, estou sentindo super bem, estou gostando pra caramba. Ele não tem os recursos, ele não tem os filtros, nem nada, né? É só a imagem ali e acabou, né? Mas, nossa, minha cervical, meu pescoço, o ombro, tá tudo muito melhor, assim. Melhor, né? Tô feliz, viu? Tô bem feliz. Bem legal. Então, eu acho esse 3D, para mim, é uma revolução. Eu acho uma revolução, eu acho. Nossa. E você sabe que eu vi algumas coisas agora na Aspers, né? Que eu tava à procura disso aí, né? Dei uma olhada e tal. O que que ia aparecer lá, e aí o pessoal falando de cirurgia robótica, né? Certo. E, na verdade, quando aparecer isso daí, tipo o Da Vinci, né? Da Uro, né? Que você Certo. controla o robô com as pincinhas ali e tal. No fundo, o cara vai operar olhando numa tela, né? Então, quem quiser se preparar aí para o futuro, tem que aprender a operar no 3D, não tem jeito, né? O Duval falou, no começo a gente estranha um pouquinho, depois vai pegando o jeito. A gente tem uma pergunta do Rafael, é isso, Rafael? Pode falar. Gente, eu não sei, vocês estão me escutando bem? Eu ainda estou no Estamos trânsito aqui, mas ouvindo. eu fiquei com dúvida. Eu não tenho tanta experiência no Nginx para falar das configurações em si, mas eu estava discutindo com os outros residentes e a gente ficou com uma dúvida. Quando a gente grava o vídeo, ele fica salvo lá, e aí depois a gente vai transferir para um pendrive e vai usar os dados. Só que todo mundo relata que ele trava muito, às vezes demora para transferir, não é todo pendrive que vai. E eu tô vendo muita gente salvar as cirurgias direto num SSD externo, já conecta e já salva direto nele. Como é que o doutor costuma fazer quando vai gravar? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. SSD. É, Viu? Esse aqui, Melhor ó. gravar direto no SSD, então. É. Funciona muito bem. É porque é muita memória, né? É muita memória. Outro detalhe é o seguinte, a extensão que você usa, né? A extensão que você usa.
A AVI gasta muito mais espaço, né? Eu tenho, aliás, o MOV, né? Move AVI gasta muito espaço. Eu tenho gravado muitas vezes no MP4. Se você tiver o compressor H264, H alguma Isso, coisa, H264, esse mesmo. ele faz a descompressão normal, eu vejo uma qualidade muito semelhante, entendeu? E você gasta muito menos memória. Também é outra diferença, entendeu? É outra Legal. diferença, né? Poxa, eu estou procurando aqui, não estou achando o microscópio. Aí, assim, ó, os concorrentes, né? Nós temos que antes era só ver a câmera, né, da Alcon, né? Que adaptava nas outras. Aí acontece agora, aí depois começou a Zeiss, fazer o arquivo, que já vem com 3D, né? E já vem com a ótica junto. Então você pode ter os dois, né? E agora, que aliás, esse último arquivo agora, eu achei que a qualidade do 3D dele está melhor. E o outro agora é da Johnson, né? Que veio o 8X. O 8X, ele já tem um braço em C, que é esse que permite você estar operando reto. E, e também tem ótico e tem o 3D junto. E tem agora também a Bausch Lomb está lançando também um dela. A Bausch Lomb ela é mais só digital. E é um braço em C e tem um OCT intraoperatório. Então, todos esses três têm OCT intraoperatório agora. E que encarece muito o microscópio, né? O CT da Bausch Lomb é da Heidelberg, então que é excelente, excelente o CT, né? Eu tinha visto esse aí da Bausch, que ele tem esse braço em C também, né? Para você olhar sem precisar ficar torto, né? Muito bom. É sim. É, Eu tá adoro, bem. viu, o 3D, né, André? Eu acho. Ah, acho que tem mais uma pergunta. Cadê o É, Murilo? eu queria fazer uma pergunta prática, assim. Sim. O senhor usa o diafragma geralmente em quanto? Porque ele tem uma marcação de 30, assim, né? Que é onde a gente geralmente deixa ali. Aí a gente aumenta só para fazer o balanço do branco e tal, mas geralmente volta para o 30. É nesse número que geralmente que o senhor deixa à disposição mesmo? Esse número 30 é o melhor para poder uma amplitude de foco, entendeu? Senão você aproveita mais a amplitude de foco. Só que vai depender muito da sua. Depende muito do seu microscópio. Às vezes, por exemplo, o microscópio, às vezes, que está com a fibra ótica, às vezes não está muito boa, ele vai perdendo força, entendeu? Aí acaba sacrificando um pouco lá a imagem no final. Então você tem que dar um ajustezinho lá, às vezes você abre um pouquinho. Mas de uma maneira geral, sim. Geralmente eu deixo, porque eu gosto às vezes um pouco mais claro, eu deixo no meio, bem no meio do ajuste. Eu acho que dá uma profundidade de foco bacana e deixa mais iluminado um pouquinho a tela. Então, às vezes eu diminuo a intensidade de luz do microscópio para poder preservar mais ali a mácula, né, do paciente. Então, por isso que eu abro um pouquinho ali o diafragma para deixar. Então, eu deixo geralmente no meio ali. Eu acho que, assim, daria para operar, mas acaba que tira um pouquinho da luminosidade, porque eu deixo reduzido lá o- a intensidade do microscópio mais baixa. E para editar, a turma deve gostar também de editar, né? Tem alguns programas de edição que você consegue, que o pessoal fala, mas eu gravei em 3D, só que eu queria apresentar em 2D. É uma pergunta que muitas me fazem também. Sim. Aí você tem dois modos.
Pelo menos assim, é que eu uso os dois modos, que é o seguinte, e você tem como, lá no aparelho você tem como gravar em 2D, mas eu não gosto, porque eu prefiro, você já vai gastar a memória de guardar, você já guarda em 3D. E aí, se você precisar de apresentação, você vai fazer essas duas coisas, pelo menos é que eu descobri. Uma é na tela, você não faz nada, você, você coloca lá, você edita em 3D, por exemplo, grava em 3D, só que na apresentação lá do slide, você enquadra, você desvia enquadrando uma da imagem só. Essa é uma opção. Mas fica meio esquisito lá, mas você consegue apresentar igual. A outra, eu tenho nos editores de vídeo, você consegue salvar o filtro que você coloca lá. Então, eu fiz uma combinação, um dos programas que eu consigo fazer isso é o Videopad Profissional. Você faz um upgradezinho, é Videopad Profissional, que chama. Ele é bem mais simples que o outro que eu uso, que é o Final Cut, né? Mas ele é bem prático. E aí, eu fiz uma combinação de filtros, que é um você amplia, o outro você desvia e o outro você centra. É uma combinação de filtros. E aí eu salvei essa combinação em conversão 2D para 3D. 3D para 2D. Aí eu salvei isso aí. Então, quando eu faço a edição, seleciono todos no trilho e coloco essa conversão. Prático pra caramba. Então, não é mais um problema que a gente tinha no passado. Perfeito, muito bom, Durval, obrigado. A gente tem que liberar agora os meninos, que eles têm aula de UVIT, né? 7 horas. Então, vamos Nossa, liberar eles aí. Mas a gente pensava. agradece bastante aí sua participação, as orientações. Espero que tenha animado o pessoal aí por 3D, que tecnologia não adianta brigar, a gente tem que se preparar para ela porque ela vem, né? Uma hora ela vem.